Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Mais uma vez o privilégio de compartilhar a bendita palavra de Deus com os irmãos nessa manhã. Concluímos há dois domingos atrás, a série sobre Olhe para Cima, Vivendo com perspectivas eternas, a exposição do texto de 1 João, um texto que nos impactou muito, porque a realidade nós somos extremamente influenciados pela cultura que nos cerca. É um desafio diário para nós, enquanto discípulos, vivermos de maneira plena, de maneira integral, os valores do reino de Deus. Nós estamos encharcados por esta cultura. Um termo técnico que o nosso pastor gosta, Nós somos bombardeados diariamente por uma cosmovisão estranha às Sagradas Escrituras. Entendendo de maneira resumidíssima, cosmovisão como um conjunto de crenças que orientam o nosso coração, formulam a nossa mente e as nossas ações. Então nós somos bombardeados por uma cosmovisão diariamente, essa cosmovisão estranha às Sagradas Escrituras, tentando diariamente roubar o nosso coração do Senhor. E a maneira mais sábia que temos de enfrentar essas cosmovisões que são estranhas às Sagradas Escrituras é nos voltarmos para a Palavra de Deus. Por isso, mais do que pertinente a série deste mês, Reviravolta, buscando o sentido da vida, uma leitura de Eclesiastes. Por quê? Porque para podermos enfrentar uma cosmovisão estranha à Palavra de Deus, nós temos que ter em nosso coração, em nossa mente, a cosmovisão bíblica, que nasce das Sagradas Escrituras. E nada mais pertinente, novamente, do que buscarmos a sabedoria hebraica, buscarmos o conhecimento hebraico, buscarmos o conhecimento da palavra de Deus. E esse, com certeza, é o desejo nosso na exposição do livro de Eclesiastes. O tema da minha mensagem nesta manhã é que o tempo não tem sentido sem Jesus Cristo. Calma. Leremos um texto do Antigo Testamento e faremos a aplicação cristocêntrica. Lerei com vocês agora o texto de Eclesiastes 3, de 1 a 15. Eclesiastes capítulo 3, versículos de 1 a 15. Um texto por demais de conhecido de todos nós, por isso um desafio maior ao expô-lo. Assim nos diz o texto sagrado: para tudo há uma ocasião, para tudo há uma ocasião, e um tempo para cada propósito debaixo do céu, tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar. Esse é um tempo nosso que nós estamos vivendo, tempo de chorar. Quando ouvi as notícias da Rússia, da Ucrânia, eu, como um profundo apreciador da história, apaixonado principalmente pelas grandes guerras europeias, jamais imaginei que o fantasma da Segunda Guerra poderia novamente pairar sobre a Europa. Eu fiquei, meus irmãos, atônito, sem reação, quando eu vi os tanques ali, as notícias da CNN, os tanques russos invadindo a Ucrânia. Eu pensei, meu Deus, é tempo de chorar. E foi o que eu fiz. E tempo de rir, e tempo de prantear, de chorar mais intensamente, e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las,
tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Ele fez tudo apropriado a seu tempo. Ele fez tudo apropriado a seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobri também que poder comer e beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Sei que tudo o que Deus faz permanecerá para sempre, e isso nada pode se acrescentar e disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens o temam. Assim que é, já foi, e o que será, já foi anteriormente. Deus investigará o passado. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, em nome de Jesus, a nossa gratidão e alegria, porque podemos neste domingo, um domingo tão belo, um domingo tão lindo, onde os nossos olhos contemplam, Senhor, a beleza da Tua criação. Realmente os céus proclamam a glória do Senhor e o firmamento anunciam as obras da sua criação. Nosso coração se enche da Tua palavra, Senhor, da alegria de sermos do Senhor e do Senhor ser o nosso Deus presente. Por isso a resposta nossa diante dessa realidade bendita é gratidão, Senhor. Por isso que estamos aqui em santo culto para glorificarmos o Teu nome e para Te agradecermos, Senhor. Porque tudo vem de Ti. Nós somos diariamente o testemunho vivo desta realidade, do cuidado do Senhor para com aqueles que são Teus. Nesse momento de culto, Senhor, queremos nos lembrar, com tristeza profunda em nossos corações, dos nossos irmãos lá na Ucrânia, Senhor. Sabemos que lá existem milhares que dobram os seus joelhos e clamam a Ti. Existem milhares de irmãos que confessam com seus lábios que Jesus Cristo é o Senhor das suas vidas, Senhor. Testemunhos tristíssimos que chegam até nós, de pastores, missionários, que estão sofrendo as agruras da guerra, Senhor. Por isso nós, enquanto povo do Senhor, levantamos a nossa voz e a nossa oração, clamando a Ti em nome de Jesus, que o Senhor intervenha, ó Deus, que o Senhor cesse essa guerra, que o Senhor cesse o sofrimento do povo ucraniano, Senhor, que o Senhor conceda sabedoria ao povo russo, aos que governam a Rússia, Senhor, ao presidente Putin, para que ele cesse essas atrocidades, Senhor. O nosso coração, Senhor, se entristece profundamente. Os livros de história que nós lemos, Senhor, os absurdos da guerra, das grandes guerras na Europa, não queremos viver isso novamente, Senhor. Por isso, em nome de Jesus, que o Senhor mesmo, que tanto endurece como amolece o coração de Faraó, faça isso em nome de Jesus com os governantes da Rússia, Senhor. E que nós possamos ver a Tua boa mão agindo naquele lugar. Mas enquanto essa realidade não se dá, Senhor, que nós possamos nos colocar como aqueles que estão clamando e também que possamos, em nome de Jesus, nos colocarmos como pessoas que podem sim enviar ajuda humanitária àquele povo que está sofrendo, Senhor. Ó Deus, faz isso. E também fale aos nossos corações nessa manhã, Senhor. Fale aos nossos corações, para que nós possamos, ao ouvir a Sua voz, possamos ter ferramentas para enfrentarmos as cosmovisões que são estranhas ao Senhor e à Sua palavra. Oramos que seja assim em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o pastor Eugene Peterson, que já faleceu há alguns anos atrás, na minha modesta opinião, o maior teólogo pastoral de sua geração, com sua sabedoria peculiar, afirmava que cometemos duas blasfêmias contra o tempo. Duas blasfêmias contra o tempo.
A pressa e a procrastinação. A pressa não carece explicação. É o que nós vivemos todos os dias, pessoas apressadas. E a procrastinação, aquele jeito nosso brasileiro de empurrarmos com a barriga, de não queremos tomar uma decisão, deixarmos para depois. Então Peterson afirma que estas são as duas blasfêmias contra o tempo, a pressa e a procrastinação, porque para ele a sacralidade do tempo se fundamenta no Senhor e no correto entendimento da doutrina da providência divina. A providência divina. Então, o correto entendimento disso faz com que possamos compreender a ação bendita de Deus no tempo. Um dos perigos que enfrentamos, portanto, é a pressa. Pressa. Temos pressa para tudo. Eu participo, meus irmãos, de um curso de leituras. Se o Pedro Dutti ouvir eu falando isso, ele vai ficar ofendido, que é o nosso responsável pelo curso. Mas, basicamente, são leituras orientadas. Um livro por mês. A Érica também faz. Todo mês temos o desafio de lermos um livro difícil de ser lido, por isso necessita de orientação. Aliás, o livro que eu li esse mês foi sobre cosmovisão, do David Nagel. E o que eu percebo lá no nosso grupo é que os irmãos disputam, inclusive eu, para quem lê mais rápido o livro. Lá para o dia 15 do mês, uns já postam assim, trabalho feito. Nós estamos pagando para lermos um livro de maneira orientada. E o que o Espírito do nosso tempo faz conosco? Lemos de maneira apressada. Lemos de maneira apressada. Dia desses a Luciane perguntou a mim, onde você está? Falei, estou lendo. Ela falou, mas por quê? Porque eu vou terminar esse livro hoje. Sabe aquele santo orgulho pecaminoso? Vou terminar hoje o livro. Daí no outro dia cedo mandei para o pessoal, terminei. Não, mentira. 2h30 da manhã, o que eu fiz? Punição ao quadrado. 2h30 da manhã, printei a última tela do livro e falei, feito. Porque um dos perigos que nós enfrentamos é o quê? A pressa. Estamos inseridos na cultura do fast food, do iFood, do imediatismo. O aforismo do tempo é dinheiro, guia as nossas ações e a nossa agenda. Não desenvolvemos a virtude da paciência e nem da espera. Esse é o problema dessa cultura da pressa. Nós não desenvolvemos a virtude da paciência e nem da espera. O pastor de vez em quando fala sobre os solteiros, né? Eu fico imaginando nós, irmãos, no lugar de Jacó. 7 anos trabalhando para ter a sua esposa. Veio a errada. Trabalhou mais 7 anos. Eu, Sebastião Atardani Júnior, no final do 1º ano, falaria o seguinte, não é de Deus isso. Não é de Deus, não dou conta. Não dá para esperar 7. Não dá para esperar 14. A gente não tem essa cultura. Nós queremos tudo acontecendo de maneira imediata. Só que nós não percebemos que é nesse tempo de espera que o Senhor vai trabalhando, que o Senhor vai nos formando. A tecnologia encurtou as distâncias e eliminou o tempo da espera. A pandemia trouxe a agilidade e a praticidade do ambiente online. Tudo em nossa cultura é feito de maneira rápida. Tudo. Cheguei na igreja hoje, fui baixar o meu texto. Demorou um pouquinho para o texto carregar, o arquivo carregar. O que eu fiz? Já chamei o Juliano. Juliano, o que aconteceu com a nossa internet? Isso, fração de segundos. Vivemos então, meus irmãos, sobre a tirania da pressa. O problema que os discípulos de Cristo enfrentam é que a pressa não forja uma fé madura, mas sim cristãos ansiosos e inseguros.
A pressa não forja uma fé madura, mas sim cristãos ansiosos e inseguros. Pergunto a vocês: quantos anos o Senhor precisou tratar de Moisés no deserto de Midian para que ele se tornasse pronto para a tarefa que o Senhor tinha para ele? Quantos anos? Vocês imaginaram a cena? Deus falar que vai demorar 40 anos para nos preparar? 40 anos. Mas o que nós aprendemos? Que a pressa não forja uma fé madura. A pergunta que faço é: por que temos tanta imaturidade no meio cristão? Por que nós vemos homens e mulheres já maduras e despreparados? Porque a pressa não forja uma fé madura. O processo que nos leva a confiar menos em nós e mais em Deus é lento. É lento. É a pedagogia do deserto. E nele aprendemos que Deus não está preso à pressa da nossa cultura e da nossa. Deus não está preso à pressa da nossa cultura. Deus não está preso à nossa pressa, às nossas demandas. A cultura secular, meus irmãos, valoriza a pressa, e isso gera ansiedade. E adoece a alma e o corpo. Então a cultura secular valoriza isso. Pessoas aceleradas, pessoas apressadas. Somos assim. Isso causa adoecimento da alma, adoecimento do nosso corpo. A sabedoria bíblica, meus irmãos, a sabedoria hebraica, aponta para o princípio da espera. Orar e esperar a resposta do Senhor foi o método ensinado por Deus ao povo de Israel. O povo se mostrou desobediente, não estavam prontos, estavam apressados. 40 anos peregrinando no deserto. 40 anos para que a fé deles amadurecesse. 40 anos para que eles estivessem prontos a receber a bênção da terra prometida. Então, orar e esperar a resposta do Senhor foi o método ensinado por Deus ao povo de Israel. E é o método que o Senhor tem para cada um de nós. Os salmos nos ajudam a perceber o quanto o povo de Deus precisou da virtude da paciência, enquanto aguardava as respostas de suas orações e o cumprimento das promessas de Deus. Vejamos alguns exemplos, meus irmãos. Salmo 27, 14. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Um texto belíssimo, Salmo 5, 3. De manhã ouve, Senhor, o meu clamor, de manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Igualzinho a gente faz. Aquelas orações nossas de manhã que duram mais ou menos assim, você bem generoso, uns minutinhos, e a gente sai apressadamente. Apresento a minha oração e aguardo o quê? Com esperança. Conhecido Salmo 37, 7. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Salmo 42, 5, por final. Porque você está assim tão triste, ó minha alma? Porque está assim tão abatida, tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus. Ponha a sua esperança em Deus. Quando estamos ansiosos, quando estamos preocupados, quando estamos temerosos, quando temos problemas a serem resolvidos, o que nós fazemos? A máxima do Salmo, esperar e confiar, ou a máxima de Hollywood? Luzes, câmera e ação.
Essa sabedoria, meus irmãos, que é fundamental para enfrentarmos de maneira correta a vida e seus desafios, somente é desenvolvida no relacionamento com Deus. Por isso a sabedoria dos salmos: orar e esperar. A vida não resulta do acaso, meus irmãos, ou do destino, pois a despeito da aparência fortuita das coisas, Deus é o único que controla a natureza e a história. Por mais difícil que é para nós entendermos os eventos dos últimos dias, Deus é o único que controla a história. E é isso que Salomão quer nos ensinar, que Deus é o único que controla a natureza e a história. A minha menina aqui apareceu, deixa eu apagar ela aqui. Fica quietinha, isso. Olha o que diz o versículo 1 do texto que lemos. Para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito. Deus é o... Aqui, meus irmãos, Salomão está apontando para Deus, para a soberania dele, ele como Senhor do tempo, como Senhor da história, como Senhor de todas as coisas. Essa afirmação de Salomão tem o seu nascedouro na correta compreensão de que Deus tem o controle sobre o tempo e sobre os eventos da vida. Deus tem o controle sobre o tempo e sobre os eventos da vida. Para entendermos a profundidade dessa afirmação de Salomão, vejamos o que Deus disse a Jó, capítulo 38, 2 a 15. Quero ler esse texto com vocês. E que também deve ecoar nos corações dos homens quando estes questionam a sabedoria de Deus e o seu poder. Vamos ler Jó 38 para refrescar a nossa memória. A resposta de Deus a Jó. Quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepare-se como simples homem, vou fazer-lhes perguntas e você me responderá. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me se é que você sabe tanto. Quem marcou os limites das dimensões vai ver que você sabe. E quem estendeu sobre ela uma linha de medir? Parece até que Deus está sendo irônico, né? Quem mediu a obra da criação? E as suas bases, sobre o que foram postas? E quem colocou uma pedra de esquina, para a nossa memória bíblica, uma pedra angular? Ou melhor, a primeira pedra? Enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e os anjos se regozijavam? Quem represou o mar, pondo-lhe portas, quando ele irrompeu do ventre materno, quando o vesti de nuvem e em densas trevas o envolvi, quando fixei os seus limites e lhe coloquei portas e barreiras, quando eu lhes disse, até aqui você pode vir, além deste ponto, não, aqui faço parar suas ondas orgulhosas. Você já deu ordens amanhã? Ou mostrou a alvorada o seu lugar, para que ela apanhasse a terra pelas pontas e sacudisse dela os ímpios? A terra toma forma como barro sob o sinete, sob o selo de Deus. É Deus que sela e tudo tem forma, e tudo nela se vê como uma veste. Aos ímpios, meus irmãos, é negada a sua luz, quebra-se o seu braço levantado. Essa é a resposta de Deus a Jó. Essa é a resposta de Salomão àqueles que não compreendem a dinâmica do tempo, a dinâmica da ação de Deus. Algumas considerações dessa exposição rápida de Jó, que não é o nosso propósito hoje. Deus é o Criador de todas as coisas, inclusive do tempo. Essas são as perguntas que Deus faz a Jó. Deus é o Criador de todas as coisas. Deus é o Senhor e soberano sobre toda a obra da criação. Ele é o Senhor da história e o Senhor do tempo. Quando somos inquiridos das calamidades, das atrocidades, das guerras, a nossa resposta é: cremos num Deus soberano, Senhor de todas as coisas, Senhor da história e o Senhor do tempo.
Usando uma visão de João Calvino, Deus é o dramaturgo do drama da criação e da redenção. O mundo para Deus é como um grande teatro. Não está à sua própria sorte. Existe um roteiro. O Senhor com as suas entradas e as suas saídas. O Senhor manifestando-se na história. Um Deus que fala. E quando o nosso Deus fala, as coisas acontecem. As entradas e saídas de Deus na história. A palavra de Deus contra a insensatez dos homens. Quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Irmãos, em nome de Jesus, diante da insensatez dos homens, nós, enquanto discípulos de Cristo, temos que ter nos nossos lábios, na nossa mente e no nosso coração a palavra do Senhor. Não é levantando a nossa voz, não é acusando-os de tolos e insensatos, pois eu sei que o são, mas é falando a palavra de Deus. Olha o que nos diz João Calvino nas Institutas da Religião Cristã, no volume 1, quando ele trata do conhecimento de Deus e do conhecimento do homem. Uma vez que o fim último da vida bem-aventurada, isto é, feliz, consiste no conhecimento de Deus, para que ninguém tenha sido obstruído o caminho da felicidade. Deus não só incutiu na mente dos homens aquilo que chamamos de semente da religião, mas tomou a si de tal modo evidente no conjunto da obra do mundo, com tal clareza, se mostra cotidianamente, que eles não podem abrir os olhos sem que sejam obrigados a contemplá-la. Quando nós de manhã acordamos e vimos um dia tão lindo como este, os ímpios também contemplam e são obrigados a quê? A contemplá-los e reconhecer que existe um Criador de todas as coisas. Qual a nossa resposta, portanto, diante dessa revelação? A adoração. Olha o que nos diz o texto de 1 Crônicas 29, 10 e 13. Me perdoe, meus irmãos, que nessa mensagem eu separei muitos textos da Bíblia para lermos. Pelo que Davi, então a resposta nossa diante disso, desse Deus que responde a Jó, pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: bendito és tu, Senhor Deus de Israel, nosso Pai de eternidade a eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glórias vêm de ti, tu dominas sobre tudo, tudo. Na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dar força. E a resposta nossa: agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. 1 Crônicas 29, 10 a 13. O texto de Salomão, de Eclesiastes 3, nos ensina isso, que o Senhor é o Senhor da história, o Senhor é o Senhor do tempo. Por quê? Porque tudo foi obra das suas mãos. A nossa resposta é nos conscientizarmos dessa realidade, confessarmos essa realidade e dos nossos lábios brotar a adoração. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. O enredo divino sobre o tempo, então, é poeticamente apresentado por Salomão. Salomão muda o estilo literário da prosa, da apresentação dos fatos, e passa a apresentar de maneira poética. Nosso pastor falava sobre a música, sobre a arte, então, e a poesia é o método que Salomão usa para expor essa verdade sobre o tempo. Salomão escolhe a poesia para expressar a ação de Deus no tempo e na história humana. Ele determina os eventos temporais, nada é fruto do acaso, pois Deus, em sua providência, manifesta a sua vontade. A palavra tempo é repetida 28 vezes nos versículos 2 a 8, enquanto Salomão enfatiza duas realidades fundamentais. Um resumo dos versículos 2 a 8. O poema começa com a seguinte afirmação: tempo de nascer e tempo de morrer, apontando para
pré-ordenação divina, para a soberania de Deus, Deus controlando a totalidade da vida, o tempo que nascemos e o tempo que morremos, afirmando a fragilidade da vida e a total dependência de Deus sobre os eventos fundamentais da existência do homem. Sobre os eventos fundamentais da existência, o homem não tem controle algum. Tempo de nascer e tempo de morrer. A pré-ordenação, a soberania de Deus. E a ação, meus irmãos, é sempre de Deus, não nossa. Quem tem a primeira palavra, quem tem a primazia é Deus. E a nossa parte é sempre a resposta. É a sabedoria de Samuel. Fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Então, Salomão, ao discorrer sobre o tempo e sobre as estações do tempo, ele está nos ensinando sobre essa pré-ordenação divina, mas também nos ensinando sobre a nossa responsabilidade. É a forma como respondemos a Deus. Deus fala, mas nós respondemos, e a forma como respondemos a Deus. E aqui, meus irmãos, tanto em obediência como em rebeldia. De qualquer modo nós respondemos a Deus. Em obediência, fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Ou em rebeldia. De qualquer maneira, sempre respondemos a Deus. Salomão está enfatizando nesse poema a ação de Deus na história humana. O ensino secundário disso é a forma como os homens respondem a isso. E a pergunta que eu faço para vocês, nessa manhã, todos os dias, quando vocês estão aí vivendo as implicações da vida, qual é a resposta que os homens têm dado à palavra de Deus? Qual é a resposta que os homens e as mulheres têm dado à sabedoria divina? Qual é a resposta que os homens têm dado à beleza da criação, à providência de Deus, ao cuidado de Deus? Qual é a resposta que homens e mulheres têm dado diariamente à bênção do pão nosso de cada dia? Obediência ou rebeldia? Portanto, o plano de Deus, nos ensina Walter Kaiser Jr., expondo esse texto de Eclesiastes. O plano de Deus abrange todas as coisas na vida dos seres humanos, todas as coisas, desde o dia em que nascemos até o dia em que morremos. Deus estabeleceu tanto o dia do nosso nascimento como o dia do nosso funeral. O dia que nós nascemos e o dia que nós morremos. Todos os nossos dias estão contados. Todos os nossos dias. Assim, a totalidade da existência humana engloba a lista das 14 ilustrações da abrangência do plano de Deus, que são os versículos de 2 a 8. Repetindo, vamos ler novamente. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. A sabedoria que Eclesiastes nos ensina, meus irmãos, está no discernimento de compreender e de buscar o plano de Deus para as nossas vidas. Deus tem um plano para cada um de nós. Deus tem planos para a nossa comunidade. A nossa parte, a nossa função, nosso propósito é buscarmos discernir e compreender o plano de Deus para as nossas vidas. Por quê? Qual é o melhor lugar para nós estarmos? Qual é o melhor lugar?
Qual é o melhor lugar para nós trabalharmos? Qual é a melhor companheiro, qual o melhor companheiro para nós? Qual é? Aqueles que o Senhor tem para nós. O melhor lugar é o lugar que o Senhor quer que nós estejamos. O melhor trabalho é o trabalho que o Senhor quer que nós façamos. Essa é a sabedoria de Eclesiastes. Não a sabedoria da cultura e da cosmovisão dos nossos tempos, onde o propósito é maximizar prazer e minimizar sofrimento. O que ensina a cultura dos nossos dias? O que é uma vida boa? O que é a vida boa para os nossos amigos que não são da igreja? O que é a vida boa? Maximizar prazer e minimizar sofrimento. Sabe como eu chamo isso? Não fiquem bravos comigo. Vocês prometem não ficar bravo comigo? Como eu chamo isso? É a petização da existência. Petização não existe, tá, pastor? Tranquilo, fique calmo. É o petzinho. É o meu Big. Eu gosto de falar do Big. O Big está com fome, quer o quê? Comer, maximizar prazer. Depois que ele come, o que ele quer? Descansar, minimizar sofrimento. Depois ele precisa, no final do dia, fazer o quê? Passear, para se aliviar, minimizar sofrimento. Para depois fazer o quê de novo? Reiniciar o ciclo. A cosmovisão dos nossos dias, a cultura dos nossos dias prega isso. Maximizar prazer e minimizar sofrimento. Por isso que o happy hour, que era sexta, mudou para que dia? Para quinta, não dá para esperar sexta. A dinâmica e os ritmos da vida são determinados por Deus. Deus determina a dinâmica e os ritmos da vida. Harmonia e paz, portanto, são resultado da correta compreensão dessa realidade. E isso, agora fazendo a aplicação cristocêntrica, isso só é possível para nós em Cristo. Em Cristo. Terceiro, a plenitude do tempo, a vinda de Cristo ao mundo. Verso 11, que eu considero quase central no texto que lemos. Ele fez tudo apropriado a seu tempo. Deus fez tudo apropriado a seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. E mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Verso 11. O Senhor fez tudo apropriado, a perfeição da obra da criação e das ordenanças divinas, o modo como Deus estabeleceu a sua vontade, à luz da sabedoria de Paulo, boa, agradável e perfeita. E o cumprimento das promessas sobre a vinda do Messias são o ápice da manifestação de Deus no tempo, nessas entradas e saídas de Deus na história humana. Então, o ápice disso é a manifestação de Deus no tempo em Cristo Jesus, conforme Gálatas 4, 4 e 5. Mas quando chegou o quê? A plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir o que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Então, para compreendermos esse Deus que age, o Senhor da história, o Senhor do tempo, para compreendermos que Ele colocou no nosso coração o anelo da eternidade, para compreendermos tudo isso, esse modo como Deus faz as coisas, para nós hoje, essa realidade só é possível por causa da manifestação na plenitude do tempo de Cristo Jesus. Como podemos compreender os propósitos de Deus? A pergunta que faço. Como podemos compreender os propósitos de Deus para as nossas vidas? Entendendo que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Salmo 111, 10. Sei que tudo que Deus faz permanecerá para sempre. Versículo 14. E isso nada se pode acrescentar, e disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens o temam. É o temor ao Senhor. A forma como Deus estabelece os tempos e as épocas é para que os homens o conheçam e reconheçam como Deus criador de todas as coisas. Toda essa poesia de Salomão desemboca na realidade de quê? Para que os homens possam compreender a Deus de que forma? Temendo. E o temor a Deus, como nos diz o salmista, é o princípio da sabedoria. Mas qual é o problema? O pecado impede os homens de compreenderem isso.
É o pecado que impede. Portanto, a vida permanecerá um enigma e uma frustração, até que os seres humanos venham a temer, ou seja, crer no Deus que os fez e crer que os bens, as verdades e tudo o que deste mundo procede do nosso Deus. E isso só é possível como? Somente em Cristo os homens podem conhecer a Deus e os seus desígnios. A resposta daqueles que estão em Cristo diante de Deus, da sua palavra, é obediência e submissão, porque Jesus afirma: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Como nós podemos compreender os propósitos de Deus para as nossas vidas? Como nós podemos compreender os desígnios de Deus? Como o ser humano pode temer a Deus, isto é, compreendê-lo como Senhor de todas as coisas? Somente mediante Cristo Jesus, porque Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Como os nossos amigos podem compreender a realidade do tempo? Como os nossos amigos podem compreender que é o Senhor que controla a história? Como os nossos amigos podem compreender que nós servimos um Deus bondoso e maravilhoso? Somente se nós apresentarmos o Evangelho do Reino para eles. Sem Cristo é impossível o ser humano temer ao Senhor. É impossível ele compreender a palavra de Deus. É impossível ele receber as bênçãos de Deus. Concluindo, meus irmãos, o que eu vou levar para o meu coração? Versículos 12 e 13. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz. E a felicidade que se dá através do conhecimento de Deus, a felicidade que se dá através do temor de Deus, a felicidade que se dá em Cristo Jesus, é praticar o bem enquanto vive. Descobri também que poder, aí meus irmãos, tem bênção para nós que a gente curte, que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Nós trabalharmos, tendo a compreensão correta do trabalho de Deus, nós somos cooperadores. O Senhor opera e nós, através do nosso trabalho, somos cooperadores de Deus. Então isso produz alegria em nosso coração, de comer, beber e sermos recompensados pelo fruto do nosso trabalho. Concluindo então, definitivamente, quando entendemos que tudo vem do Senhor, que a sabedoria bíblica nos ensina a confiar em Deus, desenvolvemos em nossos corações a virtude da paciência, perseverança e gratidão. E como consequência disso, desenvolvemos em nossos corações a virtude da paciência, a virtude da perseverança, a virtude da gratidão. Somos abençoados com a felicidade em nossas vidas. Somos abençoados com a felicidade das nossas vidas. Pensem nisso, meus irmãos. Essa é a sabedoria hebraica. Olhar para o Criador de todas as coisas. Olhar para a obra da criação e saber que o Senhor controla todas as coisas, as entradas e as saídas de Deus na história. E saber que tudo isso é possível a nós em Cristo Jesus. Que nós possamos reorientar nossa vida, não com a cosmovisão do mundo, entenda o mundo, o que eu quero dizer, mas orientarmos a nossa vida através da cosmovisão bíblica, através da sabedoria bíblica, através daquilo que o Senhor nos deixou em sua palavra. Deus muito os abençoe em nome de Jesus. Vamos receber a bênção? Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e para todos sempre. Amém.